Outra coisa muito importante que está acontecendo na Europa, cara. E por que a gente fala muito de política internacional? Porque o Brasil, como tem uma intelectualidade, uma elite muito ruim, eu estou sendo gentil para falar ruim, viu? Muito ruim. Os fenômenos que ocorrem aqui em matéria de política são fenômenos já abandonados há muito tempo na Europa e já abandonados há muito tempo no Brasil. Quando eles jogam lá fora, o brasileiro descobre aqui, dá uma repaginada, era ruim lá, por isso que eles jogaram fora. E a gente tem a tendência de piorar aquilo que era muito ruim lá fora. E aí traz aqui para dentro, atrasado, né? A gente é muito atrasado nisso. A Rússia está direcionando o exército para o Ocidente. É a preocupação agora da OTAN. A OTAN tem se manifestado, tem vários vídeos disso aqui para você à sua disposição. A OTAN tem se manifestado uma preocupação. A Rússia, tradicionalmente, um estado oligarca. Aqui, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é um canal de adulto. Aqui nós reagimos aos fatos que estão postos na realidade brasileira. É um canal de adulto. Não produzimos conteúdos direcionados nem para lulopetistas e nem para bolsonaristas. Aqui nós produzimos conteúdos buscando a verdade dos fatos. A verdade, às vezes, machuca, quase sempre machuca, mas somente com a verdade você poderá evoluir como ser humano, somente com a verdade você poderá ver o que está acontecendo por várias perspectivas diferentes. É um canal de adulto, como eu já lhe disse. Aqui, a nossa opinião, aos seus ouvidos, elas não são opiniões do senso comum. É essas opiniões dissonantes que fazem que os seus neurônios se ativem, fazem que você tenha várias perspectivas sobre o mesmo assunto. Além dos vídeos, sobem os artigos, aí já de uma forma mais técnica para você. Autocrata, ele tem uma tendência expansionista, ele vai se expandindo. A Rússia ela sempre foi a grande Rússia, grande, e tem essa tendência expansionista. Já anexou parte da Ucrânia, está lá numa outra guerra de expansão com a Ucrânia para anexar isso. E a Europa está com os olhos arregalados. A Rússia já fez exercício tático nuclear com a Bielorrússia, com a Bielorrússia. Então, isso tudo assusta muito a Europa. O mundo está dividido entre países autocratas, como a Rússia, as ditaduras islâmicas, como os regimes comunistas chineses, da Coreia do Norte, e está do outro lado as democracias liberais, como a França, como a Noruega, como o Reino Unido, como a Alemanha. Tem essa divisão. E tem os países que flertam, estando na democracia liberal, flertam lá com o mundo autocrático, porque não gostam muito de democracia, eu acho que ela não responde bem. Então, tá complicado o mundo, mas temos uma nova configuração de Guerra Fria. A Rússia está produzindo 1000 blindados por mês, está produzindo muito tanque, blindados são tanques de guerra, então 1000 por ano, perdão, 1000 por mês, 1000 por mês seria numa guerra, né, a todo vapor. A Rússia está construindo entre 1000 e 1500 tanques por ano. É muito maior que a Europa. E aí eu vou trazer uma curiosidade para você. A doutrina de emprego de blindados, majoritariamente, é ainda lá de tanques, é ainda da Segunda Guerra. Por exemplo, você vai atacar uma posição com blindados 3-1. Para cada 3 blindados de ataque, 1 de defesa. O cálculo é 3-1. Na Guerra do Golfo, aquela primeira invasão do Bush pai, que desestabilizou todo o Oriente Médio para derrubar o Saddam, teve uma guerra muito mais de movimentos, com elementos combinados, e deu uma alterada nessa concepção de uso de blindados, de tanque. No entanto, majoritariamente ainda tem o cálculo no Ocidente de 3-1. Na concepção russa, não é de 3-1, é de 5-1. Ele utiliza um princípio que a gente chama de massa, o princípio da massa. Então é 5-1. O Ocidente usa
3-1, Rússia 5-1. Por isso que ele tem um número, necessita ter um número de blindados muito maior que o Ocidente. E isso indica, ele está se preparando, organizando o seu exército na concepção tradicional. Tanque de guerra, os blindados, são utilizados em uma concepção tradicional de guerra, E essa produção russa assusta, porque você utiliza o princípio da massa. Enquanto você tem 15 tanques, o adversário é 15 vezes 5, tem 200, né? 15 vezes 5, quanto dá 15 vezes 5? 50, 5 vezes 5, 25. Dá 75 tanques, pô. É tanque que não acaba mais, bicho. Então, é o princípio da massa. Então, isso está assustando muito a OTAN, sobretudo o exército alemão. A Alemanha, que teve, pós-Segunda Guerra, metade do território anexado pela União Soviética. O nome da Alemanha anexada era República Democrática Alemã, era comunista. E a outra metade ficou sob gerência dos aliados. Quando o muro caiu, a metade dos aliados estava, próspera, bombando. E a Alemanha, anexada pelos soviéticos, pós-queda do Muro de Berlim, extremamente empobrecida. Aí teve a união, a junção da Alemanha. Então a Alemanha está muito de olho nessa superprodução em massa de blindados russos. Então é importante você ficar por dentro e acompanhando, porque isso vai interferir em muito na nova geopolítica mundial e vai nos afetar aqui seguramente. Escreve, curte, compartilha e sobe o like. Importante isso para o canal, viu? Importante. E está aí a chave Pix do Contraponto. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho. Sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu!